essa madrugada eu tirei um tempo com o Senhor e aí não dá para orar sem a gente ficar assim derramando toda, né? E eu já fico logo com o olho marcado, depois fui dormir, acordei com o olho todo inchado. Mas estou bem, graças a Deus, é só mesmo por causa da oração que tirei um tempo de oração de madrugada com o nosso Senhor e falei, meu Deus, vou ter que dar uma explicação para esse povo. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Continuando, né? Nosso estudo. Bom dia para todo mundo que tá me dando bom dia. Tia Shirley, tia Teté, para quem eu não vi. Vamos dar continuidade. A gente está fazendo o nosso estudo do fruto do Espírito. E entramos na parte das obras da carne, porque vimos que durante todo o capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai mencionar os frutos do Espírito lá no finalzinho do capítulo, né? E nós vemos durante todo o capítulo ele falando não só da liberdade em relação à lei, da gente agir através da nossa fé, ele vai falar também sobre as obras da carne para aquele povo. E no finalzinho é que ele vai começar a falar a respeito do fruto do Espírito. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Gálatas 5 todo, eu espero que sim. E agora a gente entrou na parte, né? A gente já veio falando sobre essa liberdade, sobre a gente não conseguir as coisas pelos nossos próprios esforços, mas pela nossa fé. A gente falou sobre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, a gente falou sobre o evangelho da graça, falamos sobre não banalizar a graça, falamos sobre essa nova aliança. E aí nós começamos a falar sobre as obras da carne, que são frutos do nosso próprio esforço e não da nossa fé, da nossa natureza caída. Nós vimos que a graça ela tira de nós todo o mérito e nos capacita totalmente para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E nós nessa parte aqui fazendo um resumão para vocês se situarem de novo. Nós entramos na parte das obras da carne. Nós começamos a falar um pouco no geral sobre elas. E agora a gente classificou elas em 4 grupos: de ordem religiosa, de ordem sexual, de ordem dos pecados da mesa e também em relação às relações interpessoais. E agora nós começamos a nomear cada um desses pecados conforme a Bíblia diz. Lembrando a vocês que existem várias traduções, várias versões, mas a gente está, apesar de a gente falar uma versão específica, a gente está englobando todas quase todas, né? Pelo não pecar de falar todos os nomes das obras da carne, das outras versões. E ontem nós começamos a falar sobre as obras da carne em relação à ordem sexual. Nós falamos sobre a pornografia e também nós falamos sobre a impureza. E hoje a gente vai revisar um pouquinho essas duas e entrar na lascívia, porque mais importante tão importante quanto a gente conhecer o fruto do Espírito, é importante que a gente conheça também as obras da carne. Paulo só falou do fruto depois da gente conhecer as obras da carne, depois de denunciar as obras da carne uma por uma, de expor essas obras uma por uma. Então ele mencionou o fruto do Espírito e disse que não há lei contra essas coisas. Precisamos conhecer as obras da carne para que a gente permaneça vigilante, para que a gente faça o nosso papel diante do Senhor, não só de nos enchermos do Espírito, que é essencial e sem ele não podemos fazer nada, como também vigiarmos a nós mesmos na nossa conduta todos os dias, porque nós vimos que o temor do Senhor é aborrecer o mal. É aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Temor do Senhor é a gente estar contra tudo aquilo que Deus é contra e a favor de tudo aquilo que Deus é a favor. É a gente decidir nos prostrar por completo e obedecer por completo a presença de Deus. Então agora nós estamos olhando essas deturpações desses instintos colocados no homem por causa da queda lá no Éden, por causa da nossa natureza caída, mas já sabendo que Jesus
Ele já nos salvou e nos libertou na cruz e já fez tudo. E nós podemos viver em liberdade de tudo isso, governando todas essas coisas, não sendo dominados por todas essas obras, por todas essas concupiscências, quando agimos por fé, quando andamos baseados na obra redentora de Jesus. Amém? Ontem nós falamos sobre a pornografia, nós vimos a sua origem, nós comentamos um pouco sobre ela. Lembrando a vocês que permaneçam vigilantes, principalmente não só com vocês mesmos. A gente falou a respeito da gente ser expostos a séries, novelas, músicas, mas também com seus adolescentes, com suas crianças dentro de casa, cada vez mais expostas a esse tipo de conteúdo, a olhares maldosos de outras pessoas. Nós somos os vigias das nossas casas, os vigias das casas de vocês. Às vezes nós somos apresentados a pornografia muito cedo no colégio, com os nossos amiguinhos, até criança mesmo ainda na rua, porque veio de alguma família que infelizmente apresenta esse tipo de deturpação. Às vezes até em revistas, hoje em dia, sites, né, pornográficos, as crianças estão cada vez mais espertas, mais expostas a isso, e a gente às vezes acha, não, elas não estão pensando isso, mas a gente precisa ter cuidado porque às vezes até na própria família alguém pode fazer isso, mal intencionado ou não. Precisamos estar sempre antecipados pela revelação do Senhor. Eu me lembro que Doni contava para mim que o próprio tio dele, por parte de mãe, apresentou ele a pornografia muito cedo, porque ele era homem, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado até com os nossos parentes, porque vem com uma consciência diferente, uma cultura diferente, querendo implementar isso para nós como sendo algo legal, divertido, natural, porque homem que é homem tem que aprender essas coisas desde cedo, e pensamentos assim, que muitas vezes trazem um perigo para dentro da nossa casa e a gente não percebe. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma cena obscena, uma cena pornográfica, me marcou e eu nunca esqueci. E não existe mais hoje, né? Hoje são os streams, a Netflix, mas foi numa locadora que, sem querer, eu fui passando e tinha uma imagem dessa fora do lugar que deveria estar, se é que deveria estar em algum lugar na locadora, e essa imagem nunca saiu da minha mente, porque eu tomei um susto, não estava acostumada com esse tipo de cena. E às vezes, assim, sem querer, o inimigo, sem querer, no nosso dia a dia, as nossas crianças, os nossos adolescentes vão sendo expostos a esse tipo de conteúdo, e o inimigo vai lançando suas setas. Então, que a gente consiga andar vigilante. A gente prega muito sobre o amor do Senhor, e é uma verdade. Nós somos uma geração que prega demais que Deus nos ama, e é verdade. Mas se você for olhar, o povo ia até o deserto para ouvir João Batista falar das suas obras pecaminosas e pregar a eles o arrependimento. Então, às vezes, a gente precisa equilibrar um pouco as coisas. O Senhor tem colocado isso no meu coração, ainda mais nessa parte do estudo que eu falei, meu Deus, tão complicado a gente denunciar pecados. Tão complicado a gente denunciar pecados, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. E o Espírito Santo tem falado para mim, as pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista falar dos seus pecados e para que pregasse o arrependimento a elas. Então, às vezes, a gente prega muito o amor de Jesus, no sentido de você não estar sozinho, no sentido do pai, que essa geração que muitas vezes é órfã, até de pais vivos, a gente prega, e isso é legítimo, mas a gente esquece de denunciar o pecado, e isso também está sendo legítimo no nosso meio. Então nós precisamos andar vigilantes de todas as maneiras, precisamos ser resistência onde quer que a gente esteja, em relação
ao império das trevas. Onde o império das trevas domina e esse mundo é dominado por ele. Quando encontrar você e eu, que somos reino, nós precisamos ser resistência a esse avanço, a esse domínio das trevas sobre nós. O Senhor tem ministrado mesmo isso ao meu coração. E basta, uma vez o Senhor falou, filha, para você causar um problema, destruir o domínio de um império, basta você ser uma pessoa dizendo não. Porque ali ele não vai conseguir exercer domínio sobre aquela geografia, aquele lugar, nem que seja somente em você mesmo. E nós precisamos ser essa resistência. Então falamos ontem dessa prostituição que vem dessa pornografia. Nós vimos que vem dessa palavrinha do grego chamada porneia. Vimos sobre a impureza, que é essa imundície, e vimos que ninguém sai do estado de limpo para o estado de imundo de uma vez só. E a gente vai permitindo certas coisas na nossa cultura, no nosso dia a dia, que vai fazendo com que a gente chegue a essa imundície. E nós lemos Efésios 5, do 3 ao 7, que fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a lascívia. Ontem eu dei uma introdução. E a lascívia vem da palavra grega exeugeia, que quer dizer luxúria, sensualidade, satisfação em ser desejado, procura por ser desejado, em atrair a cobiça do outro para si. Lá em 2 Coríntios 12, 21, a palavra vai dizer, sim, temo que, ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, sua imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Esses prazeres sensuais aqui vai entrar a lascívia, a luxúria, esse prazer desregrado pelas práticas sexuais. E ontem a gente comentou que essa sensualidade exacerbada, essa sensualidade intencional, não só em mulheres, mas em homens também, não só em adultos, mas em adolescentes também. Essa sensualidade que me dá um certo poder diante de alguém, poder que às vezes o mundo hoje está chamando de autoestima. Não é que nós não temos a nossa autoestima, nós temos, mas ela não está baseada no nosso corpo, no nosso poder sensual, no nosso poder de despertar no outro o desejo sexual ao meu respeito. A gente vê hoje essa sensualidade muitas vezes suprindo uma baixa autoestima, uma carência, uma insegurança. Então eu vou ser sensual para que eu não seja dominada ou dominado por determinada pessoa ou por determinado grupo de pessoas. Hoje a gente vê isso muito no funk, que é um ritmo presente no nosso país, onde as mulheres elas falam muito sobre esse empoderamento baseado na sua sensualidade exacerbada, baseado no domínio que elas exercem sobre os homens por causa do seu corpo. Eu te mostro o meu corpo, eu domino você e eu tenho você na palma da minha mão. Porque eu deixo você igual um poste olhando para o meu corpo e através desse caminho eu faço com você o que eu quiser. Porque eu estou no poder, eu domino sobre você. E a gente também vê isso em relação aos homens, não só as mulheres, sobre essa sensualidade, sobre esse envolvimento, sobre essa lábia, muitas vezes, para deixar uma mulher envolvida com a paixão ali despertada em relação a determinado homem, através da sua lábia, das suas muitas promessas, através de um elogio. A sensualidade, a lascívia, essa satisfação em ser desejado, nem sempre está tão escancarado assim. Existe sim o desejo escancarado, aquele que, me perdoem o linguajar, mas no nosso país, quase que pessoas seminuas, né?
no dia a dia, na praia, no carnaval, em danças sensuais, com a bunda pra cima, me perdoe mais uma vez o modo de falar, mas eu não tenho uma maneira bonita de falar do pecado. Com a bunda pra cima, rebolando, e as danças já começam dessa maneira. Às vezes está escancarado na nossa frente, mas às vezes não está. Às vezes a gente comete o pecado da lascívia quando muitas vezes não nos sentimos amados de alguma maneira ou como esperávamos e jogamos um cabelo com uma intenção de atrair o olhar de alguém, ou então damos um boa noite com uma voz com a intenção de atrair também o olhar de alguém. Muitas vezes um elogio que é dado com uma segunda intenção. E às vezes a gente permite, principalmente as mulheres, um elogio de segunda intenção. Um elogio pode despertar paixões dentro da outra pessoa, e principalmente quando é feito de maneira com dupla intenção mesmo, de uma intenção de avançar um limite que não é para ser avançado. Isso vai gerando em nós sensações, paixões, desejos desregrados. Muitas vezes levam casais ao adultério e muitas vezes na própria adolescência, na nossa solteirice, digamos assim, a gente faz isso porque se tiver mais pessoas me desejando, então eu tô bem ali no meio, eu tô bem na fita, entendeu? Eu posso escolher, eu domino aquela turma, eu domino aquela galera. E às vezes a gente olha e fala, não, é o estilo dele, é o estilo dela, mas a gente olha roupas coladas, roupas curtas, roupa tanto de homem quanto de mulher. Infelizmente, hoje em dia, não só as mulheres, mas os homens também, roupas que marcam, roupas decotadas. Às vezes, a pessoa já sai de casa não só vendo se ela está agradando o Espírito Santo ou não, mas vendo se aquela roupa está chamando a atenção de alguém ou não. Às vezes uma calça jeans que uma adolescente pode comprar, e a gente sempre olha, né, na parte de trás, as mulheres sabem, mas não necessariamente para ver se está marcando ou não, mas para ver se está marcando bem, se está chamando a atenção. Às vezes é um batom que nós colocamos numa cor diferente com o intuito de chamar a atenção de alguém. O problema, como a gente mencionou ontem, Tia Vana falou, não está nas coisas, está em nós. Alguém pode botar uma unha colorida e um batom vermelho sem intenção nenhuma de chamar a atenção, é só porque realmente aquela pessoa se expressa assim. E uma pessoa pode fazer isso com a intenção de atrair e dominar e manipular outra pessoa para que ela seja desejada, para que ela seja olhada, para que ela seja o centro das atenções, para que ela atraia a cobiça, o desejo do outro para si. E isso é muito grave. Quando muitas vezes a pessoa se sente carente, não se sente amada, ela vai para esse lugar. E muitas vezes essa pessoa vai ter dificuldade de ser amada de verdade, porque ela começa a se colocar num patamar de migalha, um patamar de ser só desejada, ser amada, ser olhada por causa da sua sensualidade, que quando ela é amada de fato por quem ela realmente é, ela não consegue entender direito isso. Eu estava conversando com uma certa pessoa esses dias que ela se juntou com um namorado na igreja, tá? Ela se juntou com um namorado e aí eles tiveram relações sexuais. E, obviamente, ela se sentia mais mulher por causa disso. E no Dia das Mulheres, essa pessoa, em vez de agradar ela, dar flores, levar para sair, tratar como a joia preciosa, menosprezou ela e também pediu para que ela voltasse para casa dela, porque estava sendo um peso para ele no dia a dia, sustentar ela ali também, tal, ela não estava trabalhando.
E ela falou pra mim, Nath, eu como mulher me senti tão desprezada, me senti tão humilhada, eu tenho o meu valor e tal. Aí eu conversei com ela, falei sobre as brechas que ela estava abrindo, sobre o lugar que ela tinha se colocado. O Senhor confirmou no coração dela, usou o pastor para falar com ela. Ela ficou ali, se posicionou. Uma semana depois, ela estava no mesmo lugar. E aí, mais uma vez, ela falando, nossa, eu preciso me valorizar, eu preciso. Aí ela tentou sair desse lugar. Uma semana depois, ela estava nesse mesmo lugar. Porque ela agora misturou que para ela ser amada, ela precisa ceder nesse sentido, ela precisa se sentir desejada. Ela misturou o amor de alguém por ela com o desejo de alguém por ela. E aí, esse namorado continuou usufruindo do corpo dela, mas sem continuar dando o devido valor que ela merece. E ela se colocou na igreja, tá, gente? Tô frisando isso. E ela se colocou num patamar de, para eu me sentir bem, para eu me sentir mulher, para eu me sentir amada, eu preciso ser desejada. E ela não falou isso pro marido dela. Ela falou isso para uma pessoa que ainda não constituiu nenhum tipo de aliança com ela, além de um pedido de namoro. Muitas vezes essa carência aí, e ela tem um problema sério com a presença paterna ou a falta de, essa carência vai levar a gente para esse lugar. Mas a gente precisa lembrar que isso é pecado. Nós não precisamos usar de artimanhas para usar o nosso corpo, para despertar no outro um desejo que vai de encontro à palavra de Deus. Nós manchamos o templo, nós despertamos nos outros desejos que vão de encontro à palavra. Nós nos metemos em ciladas baseadas nas nossas paixões. Nós fazemos isso muitas vezes idolatrando a nós mesmos e ao nosso corpo e tirando Deus do lugar dele. E a idolatria é uma coisa muito séria. Nós vamos comentar melhor sobre esse pecado amanhã, se Deus quiser, mas eu queria entrar nele hoje. A idolatria é uma coisa muito séria e o Senhor várias vezes vai associar a idolatria ao adultério, porque fala sobre se relacionar intimamente com alguma coisa, a ponto de essa coisa ou essa pessoa, inclusive nós mesmos, tornar-se o nosso Senhor, o nosso Salvador dentro de nós, no lugar do nosso Jesus. A gente vive, eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que o Senhor tem me dito de uma maneira muito clara. Ele falou, filha, você consegue perceber o novo ídolo do Brasil? Aí eu, como assim? Aí ele, no Brasil, me perdoe, mas foi a palavra que o Senhor me deu. No Brasil, a bunda da mulher se tornou um ídolo. E eu falei, Senhor, que coisa nojenta. E aí eu fui parar para ver e eu falei, é verdade. É verdade. Mulheres dançam com essa parte para cima, mulheres andam com essa parte à mostra, mulheres eu vou dizer essa palavra, tá, gente? Desculpa. Esfregam essa parte em outras pessoas para que possam conseguir o que querem. Mulheres vendem essa parte para conseguir o que querem. Mulheres se vendem totalmente para conseguir ter uma estrutura perfeita. E eu falei, é verdade, Senhor. Tão pouco, tão nada. Aí ele, mas é um ídolo no Brasil. E eu falei, eu nunca ia imaginar que isso se tornaria um ídolo. E ele, mas se tornou. E a idolatria é uma coisa muito séria, porque é como se a gente dissesse, tire os olhos do Senhor e coloque os olhos nisso. Eu tiro os meus olhos do Senhor e coloco os olhos nisso. E a gente olha muito para esse lugar, almeja muito esse lugar, ou essa coisa, ou essa pessoa, e isso vai tomando o lugar de Deus. Idolatria, amanhã a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas essa paixão exagerada, cega, excessiva, a idolatria no sentido
mesmo de você tirar o Senhor e colocar alguma coisa no lugar dele. É algo desregrado, é um culto prestado a outra coisa, é uma entrega, uma rendição a outra coisa que não é o Senhor, a outra pessoa que não é o Senhor. E às vezes a gente fala, mas eu não adoro a santo nem imagens, mas está adorando a uma parte da mulher. E me perdoe, mas uma parte banal do corpo. Uma parte que não tem vida nenhuma em si. Às vezes a gente chega nesse lugar e você vê quão deplorável é o lugar que o ser humano chega quando ele decide se afastar do Senhor, viver pelos seus próprios esforços, viver por aquilo que tem dentro dele, que não vem do relacionamento dele com Deus. E nós precisamos voltar, sim, a falar disso no meio do povo. Porque hoje em dia virou super normal isso. E não é normal, nunca foi, nunca vai ser. Nós vimos quando lemos em Gálatas que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O pecado ainda é pecado, aquilo que desagrada a Deus ainda é o que desagrada a Deus. E nós precisamos voltar para esse entendimento e vermos realmente onde nós estamos. Se somos amigos de Deus ou se somos inimigos de Deus. Porque aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. E aquele que tem inimizade com o mundo é amigo de Deus. Nós precisamos começar a aborrecer todo o mal que o Senhor aborrece. Nós precisamos começar a nos posicionarmos. Não só dizendo, olha, Jesus te ama. Mas dizendo, Jesus te ama tanto que eu vim te dizer que isso é pecado. Ah, mas se eu falar isso, traz cara até surpresa, processada. Mas era assim que o evangelho era colocado para as pessoas. Olha, existe uma salvação, uma liberdade, não tem condenação a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida. E a partir do momento que você aceita Jesus, a luz entrou na sua vida. Quem rouba não rouba mais, quem adultera não adultera mais, quem engana não engana mais, quem mente não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. E eu te amo tanto que eu preciso te dizer que se você não aceitar Jesus e continuar preso nas suas obras, você não vai para o reino de Deus. E é interessante porque quando a gente começa a falar essas verdades, muitas pessoas vão embora. Mas aí eu te pergunto, Jesus deixou elas irem embora ou ficou correndo atrás delas? Porque quando a multidão queria só o pão e um milagre, a parte boa de Jesus, ele falou que ele era o pão vivo. E a multidão falou, duro é esse discurso, que ele não vai ficar multiplicando pão, falando que tem que comer da carne dele, que ele é o pão vivo que desceu do céu. E a multidão começou a ir embora. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Jesus não foi atrás das pessoas que foram embora. Ele virou para os discípulos dele e falou, vocês também vão me abandonar? E aí Pedro diz a frase que a gente gosta tanto de dizer, para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras que produzem vida eterna em você é a palavra que vai matar toda a sua natureza pecaminosa. Toda a palavra de Jesus que vai gerar vida eterna em mim e em você é a palavra que vai matar a nossa natureza pecaminosa. E nós precisamos voltar a dizer sim, se você se perder, Jesus vai atrás de você. A ovelha da parábola, ela estava perdida. Ela não quis se perder. Mas existem pessoas que escolhem sair, se perder, se distanciar e viver uma vida desregrada segundo as próprias paixões. E eu tenho essa verdade para expor para vocês. Jesus não foi atrás dessas pessoas. Porque essas pessoas são pessoas doentes que estão dizendo para o médico que não estão doentes e que podem viver com seu próprio esforço. E baseado nesses pensamentos, a gente entra nesses pecados. E o Brasil, infelizmente, é um país recheado de pecados de ordem sexual. É um país conhecido internacionalmente pela sua prostituição.
Mas se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor quis que nós fôssemos reino e resistência num lugar como esse. Então não é porque seu filho é adolescente que ele escolhe a roupa que ele vai usar da maneira que ele vai usar. Não é porque ele tem que fazer a sua vontade, mas é porque ele tem que obedecer a palavra. Não é porque ele já é adolescente que ele vai escolher usar a palavra que ele quer, do jeito que ele quer, com a conversa que ele quer. Não é porque ele tem que te obedecer somente, é porque ele tem que obedecer a palavra. E você, como pai, como mãe, vai prestar conta ao Senhor disso. É por isso que muitos dos nossos adolescentes, e eu vou ter que falar abertamente, mas não vou explicar sobre isso hoje, já sei que está na hora de acabar, estão indo para a homossexualidade, para as práticas homossexuais, porque essa cultura está dizendo que é normal, mas a Bíblia diz que isso vem da idolatria. Eu vou deixar para vocês o texto que está lá em Romanos 1, do 21 ao 32. Eu não vou ler ele todo agora, eu vou ler ele amanhã, se Deus quiser. Mas eu queria ler uma parte para vocês que diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. E aí, no decorrer do texto, vai entrar assim: por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E aí lá na frente vai dizer: Deus entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos os castigos que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus o entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Existem adultos e adolescentes no meio do corpo de Cristo com práticas homossexuais. E nós estamos aceitando isso. Porque não podemos perder aquela alma para o inferno. E eu pergunto para vocês, essa alma está onde? Está com Deus? Porque a palavra diz que o Senhor já entregou essas pessoas a um modo inútil de viver. Porque essas pessoas decidiram que, em vez de conhecer a Deus, elas iriam seguir seus próprios desejos. E aí a gente não denuncia o pecado para não perder a pessoa para o inferno, mas essa pessoa está indo para o inferno enquanto a igreja está dormindo silenciosa. Prática da idolatria. Uma obra está entranhada na outra. E amanhã a gente vai entrar nessa parte. Eu tô com muito temor quando eu tô falando essas coisas, porque eu sei que o inimigo não quer que a gente denuncie essas coisas como igreja. Mas nós precisamos denunciar essas coisas. Não para condenação do pecador, mas para salvação, quem sabe, da alma dessas pessoas. Porque estamos deixando, por omissão, essas pessoas irem para o inferno e não herdar o reino dos céus. E muitas vezes são filhos que estão no nosso meio, adolescentes, crianças que estão ali, que dizem que estão beijando outras pessoas do mesmo sexo só por curiosidade. Eu ouvi isso muito quando eu estava cuidando dos adolescentes aí. Leiam esse texto de Romanos 1, 21 e 32 para amanhã, por favor. E se Deus quiser, amanhã a gente vai continuar. Peço que vocês continuem orando por mim, para que o Senhor me cubra com o sangue dele, me guarde e que a gente consiga trazer à luz as obras ocultas, para que o inimigo perca território e força no meio da igreja. Amém?